Bom dia! Nossa aula de ciências de hoje está lá no livro 109, no livro de ciências, desculpem, nas páginas 109, 110 e 111. Hoje vamos falar sobre a vacinação, né? Que a vacinação ela previne o que? Doenças, certo? Então vamos lá. A vacinação ela é uma forma muito eficaz de prevenir doenças. Crianças, adolescentes, adultos e idosos precisam tomar vacinas, como as que combatem o tétano, a hepatite, a gripe e a pneumonia. Então, existem as vacinas para o quê? Prevenir essas doenças. Ela estimula o corpo a criar defesas contra o micro-organismo causador de determinada doença. Então, a memória dessas defesas permanece no organismo e isso fornece proteção. Caso no futuro ocorra o contato com o agente causador da doença, então a vacinação ela previne contra a doença, certo? A vacina é sempre preventiva, ou seja, deve ser tomada antes que a doença apareça, Então, a vacina ela é tomada antes para prevenir a doença. É importante saber que ela protege a pessoa somente contra as doenças para as quais é indicada. Se eu vou tomar uma vacina contra o tétano, essa vacina não vai me proteger contra o sarampo. Eu tenho que tomar a vacina do sarampo também, certo? As campanhas de vacinação são feitas com o objetivo de imunizar o maior número possível de pessoas contra uma doença para controlá-la e combatê-la. O que é imunizar? Tornar o corpo capaz de criar defesas. Então, para que essa doença não vire uma pandemia, como aqui estamos vivendo aí do Covid-19, são feitas o que? As vacinas para que sejam prevenidas algumas doenças, certo? Lá na página 110, ele vem falando como a vacina foi descoberta. Então, tem o seguinte, Você sabia que no passado muitas pessoas morriam por doenças que hoje em dia são prevenidas com a aplicação das vacinas? Isso mesmo, Antes de ter a prevenção aí de muitas doenças, houve o que? Pandemias. Isso mesmo. No século XVIII, a varíola era uma das doenças contagiosas que mais matavam o ser humano. Ela deixava feridas na pele em razão das bolhas que se distribuíam pelo corpo todo. No entanto, o médico inglês Edward Jenner percebeu que as mulheres que ordenhavam vacas não desenvolviam a doença. E isso o deixou muito intrigado. Isso mesmo, ele ficou curioso por que elas não desenvolvem a doença. Foi então que ele começou a investigar e descobriu que as vacas tinham, próximo às tetas, feridas semelhantes às da varíola. Ele deduziu que essa doença que atacava as vacas poderia ser uma forma amenizada, da varíola que atingiu os seres humanos. Após fazer vários experimentos, ele concluiu que as mulheres que ordenhavam as vacas não ficavam doentes porque tinham contato com um tipo de micro-organismo parecido. Mas atenuado, certo? Atenuado com o que contaminava os seres humanos, ou seja, ele era parecido, mas era mais fraco. O que estimulava o organismo delas a desenvolver defesas que impediam a manifestação da doença. O nome vacina vem do latim vacinae, que significa da vaca. Vem dessa descoberta, então a vacina contra a varíola foi a primeira vacina descoberta no mundo para prevenir doenças. Por isso que o nome se chama vacina, porque vem aí, do latim vacinae, que significa da vaca. Olha que interessante. As vacinas atuais são produzidas com um líquido que pode conter o micro-organismo, vírus ou bactéria, morto, atenuado ou em fragmentos. Quando uma pessoa toma uma vacina, esses agentes entram no organismo e são reconhecidos como não pertencentes ao corpo.
Por isso, as defesas são estimuladas e impedem que a doença se desenvolva. Então, ó, esse cientista, né, esse médico inglês, Edward Jenner, ele descobriu que quando nós temos contato com um vírus, né, que seja aí parecido com a doença que tem aí na pandemia, o nosso corpo ele vai o que? Se defender. Ele vai produzir aí defesas para que o nosso corpo não fique fraco, né, com aquela doença. Então, ele descobriu aí que da vaca poderia surgir a primeira vacina, que foi a vacina contra a varíola. Então, a vacina contra a varíola vem o quê? De lá das tetas da vaca. Que coisa interessante, né? Se não fossem os estudiosos, os curiosos, o que seria da gente? Então, a curiosidade nem sempre é ruim. Existe a curiosidade que é boa, porque ela faz o quê? Nos traz descobertas maravilhosas, certo? Então, de acordo com essas explicações sobre a vacina, vocês irão responder aí as 3 questões da página 110 e a atividade da página 111, tá? Boa atividade, até a nossa próxima aula.